Queridos irmãos e irmãs, nesse dia de finados, nós somos chamados a rezar por todos os nossos amigos, parentes, pessoas que já partiram para junto de Deus. E hoje nós as lembramos com muita saudade, com muita tristeza e ao mesmo tempo com muita alegria e esperança de que elas estão bem, que elas estão junto de Deus, e esse é o nosso conforto. Essa celebração também nos recorda, de forma às vezes bastante dura, a fragilidade da nossa vida. Um dia estamos aqui e outro dia não estamos mais. Um dia estamos rodeados por aqueles que amamos e depois, quando não esperarmos, essas pessoas nos deixam. Mas isso é somente a impressão, porque na verdade nós estaremos sempre unidos àqueles que partem pelo amor, porque o amor não é destruído com a morte física. Muito pelo contrário, as pessoas quando nos deixam, elas também estão libertas de toda limitação humana e podem amar e podem se comunicar de uma forma muito mais plena do que limitadamente agora nós conhecemos. E assim que nós sentimos muitas vezes, mesmo anos e anos depois que os nossos entes queridos nos deixaram, a gente continua sentindo o amor, a presença deles na nossa vida, nos protegendo, rezando por nós, nos alertando muitas vezes em situações difíceis. E esse é o sinal da comunhão que nós temos entre a igreja que está aqui, neste mundo, lutando a caminho do Pai, e aqueles que já estão junto de Deus. A primeira leitura, hoje poderemos escolher várias leituras, né? Eu proponho a leitura do livro de Jó, capítulo 19, versículo 23 a 27. Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, de Jó. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Por último, ele se levantará sobre o pó. Depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Já está falando desse encontro com o Senhor e a certeza dessa vida nova que vem quando a morte nos alcança neste mundo. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 5 a 11. Paulo começa dizendo: irmãos, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Paulo está falando de que a vitória de Jesus sobre a morte é também a nossa vitória. E ele morreu, deu a vida por nós, por amor, para nos salvar. Por isso, quando nós olhamos para a frente, nós olhamos com esperança de que o Senhor estará pronto para nos receber. E para ser ainda mais claro, o Evangelho hoje proposto de João, capítulo 6, 37 a 40. Naquele tempo disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem eu não os afastarei,
pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E Jesus diz, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, irmãos e irmãs, hoje lembremos com saudade, com o coração apertado muitas vezes, as pessoas que já partiram. Mas também peçamos a graça de nos alegrarmos com elas, porque elas estão livres de toda dor, de todo sofrimento, de toda doença, e elas estão junto de Deus, intercedendo também por nós. E que o Senhor as proteja, as abençoe, e que elas hoje sintam a nossa oração também, a nossa lembrança e a falta que elas estão fazendo por nós. De modo especial, quero rezar pela minha mãe, pelo meu pai, já falecidos, pelo meu irmão, recentemente falecido, por tantas e tantas pessoas, companheiros jesuítas que já partiram, que o Senhor realmente acolha todas essas pessoas junto dele e possa nos dar o consolo da certeza da ressurreição, da certeza de que o Senhor está cuidando dos nossos amigos e entes queridos. Senhor, derrama sobre nós a tua bênção, a tua vida seja a nossa esperança e a certeza de que o Senhor está preparando um lugar para cada um de nós, assim como preparou para os nossos amigos que já estão gozando da tua presença. Isso vos pedimos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.